Boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas que vêm chegando. Mais uma exposição espírita. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, o homem que falava com espíritos. Vamos esperar o pessoal chegar, a gente vai atualizando a página aqui, o pessoal vem chegando. Pode ir comentando, pode ir compartilhando. Mais uma noite juntos. Mais uma noite nesse trabalho que nos traz fé, nos traz paz. E o pessoal vai chegando e a gente vai começando o trabalho devagarinho. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Nessa noite de sexta-feira, com mais um trabalho aqui pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, onde hoje vamos falar de Francisco Cândido Xavier. Essa é a pretensão da noite de hoje, esse é o trabalho da noite de hoje, falando sobre uma obra que o título O Homem que Falava com Espíritos. Muito pertinente o tema, no momento que a gente está junto aqui, e aqui a gente vai configurando aqui a página, o pessoal vem chegando. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Raquel. Estou com os comentários na outra tela aqui. Boa noite, Lisete. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um trabalho aqui nessa noite de sexta-feira. E hoje muito especial. Falando do fenômeno, se a gente pode dizer assim, fenômeno Chico Xavier. Então, para a gente já se harmonizar, né? Boa noite, Maurício. Para a gente se harmonizar, aonde você estiver aí na sua casa, nesse momento, que você possa relaxar um pouquinho e que nesse momento a gente possa dar início ao nosso trabalho. Que nessa noite de hoje, que todos nós possamos ser iluminados pela espiritualidade maior, que possamos de verdade traçar novos rumos a partir de nós mesmos, que possamos melhorar a nós e ao nosso entorno, que possamos de verdade caminhar trilhando o caminho da busca do bem, da paz, da harmonia. E que essa noite de hoje seja prodigiosa, trazendo ensinamentos, trazendo algumas luzes para as nossas vidas e que, mais uma vez, juntos, a gente possa dar um passo a mais no caminho da evolução. Que assim seja. Eu vejo que tem bastante comentário aqui. O pessoal está chegando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Drica. Boa noite, Mary. O pessoal tudo chegando e comentando. E hoje, a exposição espírita, nós vamos falar desse homem. Falar desse homem para mim é muito especial, porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, não é um homem, é um fenômeno. E a obra dele condiz com isso. E o que ele fez aqui na Terra condiz com isso. Um exemplo de humildade, um exemplo de fé, de resiliência impecável, de resignação total com a sua obra, com os seus ensinamentos, com a sua dedicação, com a sua luz para com tantas pessoas por onde ele passou.
um homem que escreveu mais de 430 obras psicografadas de diversos autores. Seu companheiro de jornada, Emmanuel, que sempre ao lado dele teve essa brilhante tarefa de estar ao lado desse gênio, desse homem descomunal. Qualquer um que assim como eu, se arrisca a desvendar os mistérios do que foi Chico Xavier, entende a sua pequenez humana e desiste de imediato de fazer qualquer menção a um rótulo com um homem com essas características. Nascido em 2 de abril de 2010, uma infância muito pobre em Pedro Leopoldo, fundou o Grupo Espírita da Prece na sua casa, na sua humilde casa, onde viveu a vida toda. Abdicou de todo e qualquer valor em virtude dos seus livros, abdicou desses valores dando em doação para várias instituições de caridade ao longo de uma vida inteira. Viveu conosco 92 anos. E por onde passou foi um exemplo de luz, não foi uma pessoa comum, muito pelo contrário, foi um homem extraordinário. Tem uma música de Fábio Júnior que ele fez para o Chico Xavier, e tem um trecho que diz assim: Chico Xavier é meio estranho para quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier é meio estranho para quem não acredita no seu próprio coração. Trecho da música de Fábio Júnior que ele fez para ele. E uma coisa que ele sempre falava: quem deseja ser maior, que seja um servidor e o menor de todos. Deixando claro a sua lição de humildade, deixando claro o seu intencionamento, deixando claro a sua jornada aqui nessa vida. E é interessante porque algumas coisas da infância dele e alguns percalços da vida mostram como ele conseguiu passar por tudo isso. Perdeu sua mãe muito jovem, aos 5 anos de idade, e foi morar com a sua madrinha Rita. E como ele já aos 4 anos teve o primeiro insight dessa sua longa jornada, lá nessa casa com a sua madrinha, onde viveu durante 2 anos, porque eram 9 irmãos, então ao falecimento da mãe, cada irmão foi para um lado, e ele foi para sua madrinha Rita, onde ele ficou 2 anos. E lá as surras eram diárias. Em terra infância, mas as surras eram diárias. Depois de 2 anos, seu pai acaba por casar de novo com Cidália Batista, que reúne todos os filhos. E é muito interessante porque num dos primeiros diálogos que ele teve com a sua mãe, já falecida, um dos fenômenos espirituais que ele teve com a sua mãe, ele perguntou para sua mãe: e agora como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer, eu e meus irmãos? E ela disse assim: espere por mim, que de uma forma ou de outra nós vamos nos reencontrar. E ele perguntou: mas foi Jesus que te trouxe aqui para a gente ficar junto de novo? E ele disse sim. A mãe dele, já nesse fenômeno espiritual, dizendo: sim, foi Jesus. Fica firme. E ele aos prantos, porque foi uma coisa muito marcante na vida dele, e isso tem na história da vida dele, foi muito marcante essa conversa com a sua mãe, dizendo para esperar. E quantas vezes a gente não espera por nada? Nós queremos respostas imediatas de tudo. E ele com 5 anos, despregado de sua mãe, que era onde tinha o alento materno, tinha um aconchego do colo, tanto ele quanto seus irmãos, desamparados, cada um para o seu lado,
cada um dentro daquela realidade. 2 anos depois, Cidália Batista junta todos, futura a atual esposa do seu pai, junta todos os filhos. E a primeira coisa que ele pergunta para Cidália: foi Jesus que mandou tu nos buscar? E aí ela diz assim: eu não sei se foi Jesus, mas é aqui que vocês vão viver comigo. Então, reconstituindo os laços e os vínculos depois de 2 anos de muito sofrimento e pobreza. Ele relata que a história da infância dele, na casa dele, o que sempre tinha era arroz e chuchu. Ovo de vez em quando, carne raramente. Mas nunca faltou. Nunca faltou. Ânimo para o trabalho, ânimo para fazer as coisas. E ele foi vivendo a vida dele. E uma frase que ele deixa muito claro e aparece em várias obras é: conceda-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. É interessante porque na grande maioria das vezes nós não temos serenidade alguma para identificar as coisas que muitas vezes nós não podemos modificar. Aquilo que a gente não pode modificar, porque está ali, está instalado. É o momento. Talvez não seja eterno, talvez tenha uma conotação muito mais ampla do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Mas entender que tem coisas que eu não posso modificar. E eu preciso ressignificar isso no meu coração e seguir adiante. Em certo momento, essa é uma passagem muito interessante. Em certo momento da sua vida, de um momento de muita dificuldade, e ele já vivendo num diálogo muito profundo com Emmanuel, que foi o seu guia espiritual nessa jornada da vida, ele pediu para Emmanuel que, diante daquela dificuldade imensa que ele passava naquele momento, que ele pedisse que Maria de Nazaré lhe desse um conselho a respeito daquela dificuldade, que ele pudesse entender de uma forma mais plena aquele momento que ele estava vivendo, aquele momento de muita dor, de muito sofrimento. Veio Maria de Nazaré com seu recado. Isso também passa. Frase que ele anotou em um pedaço de papel e que colocou num lugar bem visível na sua vida, para que todo dia ele olhasse para aquilo e se lembrasse. Isso também passa. Uma das célebres frases que nós hoje em dia, entendemos e vemos acontecer no dia a dia. E vemos acontecer na nossa vida. Isso também passa. Por mais desafiador que seja o momento, por mais tenso, por mais dolorido, isso também passa. Exemplo de fé, exemplo de luz, exemplo para nós, que somos amantes da doutrina espírita, para nós que estamos na jornada, para nós que buscamos algo mais das nossas vidas e que muitas vezes, por qualquer ventinho, nós fizemos uma tempestade. Por qualquer garoa, nós fizemos uma tempestade. Então, é olhar para isso, é olhar para essa obra, é olhar para esse homem e entender o que de verdade nós somos. E o quanta estrada a gente tem para caminhar é impressionante. Na morte de um dos seus irmãos, o José Xavier, ele tinha uma dívida de água de 11 cruzeiros na época. E Chico ficou apavorado, porque meio que era o responsável por tudo, né? E na morte do seu irmão,
família extremamente pobre, ele queria, naquele momento, ajudar de alguma forma, fazer o pagamento. E ele chamou Emmanuel. Ele disse: Emmanuel, pede lá para os nossos amigos para nos ajudar, porque a gente precisa, né? E Emmanuel disse para ele que ele precisava fazer um testemunho de fé, acreditar que a providência divina viria ao encontro dele. E ele seguiu a orientação. E dias depois bate à porta um senhor perguntando se ele era o Chico Xavier. E ele disse que sim, que o irmão dele, o José Xavier, que tinha acabado de falecer, tinha feito uma bainha de uma faca para ele e que ele lhe devia um favor, lhe devia um valor. E dentro desse envelope, quando ele abre, era exatamente os 11 cruzeiros que ele precisava para pagar aquela dívida do seu irmão e colocar tudo em dia. Então, muitas vezes a gente não acredita na providência divina e nós somos muito pedichões. A gente pede um bando de coisa. A gente pede e a gente pede e não espera. Fazer uma reflexão muito profunda sobre isso. A gente pede e não espera. A gente pede e não acredita. E assim a gente vai vivendo. Mas a providência existe. A providência divina, conforme o nosso merecimento, conforme a nossa vida, conforme o que a gente faz, ela sim, ela aparece para nós. Aparece em todos os sentidos. O problema é que muitas vezes estamos entorpecidos de tantas coisas da vida que acabamos por nos cegar, acabamos por ficarmos surdos e não ouvimos, não vimos, não olhamos e não sentimos a providência divina acontecendo a todo instante, como que quase que um milagre acontecendo na direção da nossa existência. No outro testemunho de fé, porque Chico Xavier é um testemunho de fé do início ao fim, Chico Xavier é na verdade, uma enciclopédia de testemunho de fé, desde tenra idade até o seu desencarne. Certa feita, ele foi processado em 1944, aos 34 anos, pela viúva e os 2 filhos de Humberto Campos, porque ele tinha psicografado 5 obras de Humberto Campos e a reclamatória seria de ordem monetária, porque Humberto de Campos continuava escrevendo mesmo na pós-morte. E Chico Xavier, fazendo essa psicografia, foi arrolado ao processo. Quando chegou a intimação, ele pediu muito, que ele sentiu um grande medo de ser preso. E ele pediu para Emmanuel que, se ele por um acaso fosse preso de verdade, que ele fosse preso em Belo Horizonte e não no Rio de Janeiro. Porque em Belo Horizonte o pessoal já conhecia ele e ia tratar melhor ele. E depois dessa reclamatória, né, acontecida, e também do lamento de Chico, vem Emmanuel e fala exatamente isso. Meu filho, você é uma planta muito fraca para resistir à força das ventanias. Tem ainda muito que lutar para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo. Meu filho, você é uma planta muito fraca para resistir à força das ventanias. Tem ainda muito que lutar para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo. Diz que ele nunca mais pediu nem providência divina, muito menos intervenção, porque entendia o seu papel, entendia a sua evolução, entendia o seu caminho, entendia a sua missão. Ele foi absolvido desse processo, mas logo após
Humberto de Campos adotou o nome Irmão X, que outras obras dali para frente aconteceram. Mas olhando para a vida exatamente de Chico, ele com 15 para 16 anos começou a ter problemas graves de pulmão. Ele começou a ter problemas depois de angina ao longo da vida, no final da sua existência preso a uma cadeira de rodas. Ele teve inúmeras coisas que ele teve que enfrentar. Mesmo, e daí vem outras coisas também que aparecem na obra, que as pessoas perguntavam para ele exatamente por que ele não pedia orientação de tantos espíritos que ele fazia psicografia, por que ele não pedia ajuda para esses espíritos. E ele já num testemunho muito grande da sua fé e já num entendimento muito maior ainda da sua existência, entendia que era na humildade, entendia sim que era no dia a dia, que ele precisava de verdade fazer a diferença no mundo e que através dos seus amigos espirituais, sim, ele conseguiria ir ao encontro daquilo que se programou para vir e fazer. E ele morreu, e a gente vai se lembrar disso, no dia 30 de junho de 2002. Mais um testemunho dele de humildade, de fé. No dia 2 de abril de 1910 nasce e vai embora daqui no dia 30 de junho de 2002. Consequentemente, nesse dia 30 de junho de 2002, se você procurar aí, foi o dia que o Brasil foi campeão, Copa do Mundo. Então, o Brasil estava agitado com a Copa do Mundo e ele conseguiu meio que sair pela tangente. Uma saída francesa da sua vida terrena, indo embora daqui no mesmo dia que o Brasil foi campeão do mundo no futebol, uma das paixões nacionais. Deixando claro mais uma vez a lição da humildade. A lição de fazer sempre, sem olhar a quem. E além disso, entendendo o seu desafio humano, da humildade, do contemplamento da sua existência, dignificada pelo trabalho, pela ação, dedicada a outros semelhantes. É incrível, estudando as obras de Chico Xavier, a imensidão das coisas que fez em terra. Necessariamente, e a gente faz comparativo, inevitavelmente, nós teríamos que juntar várias pessoas e vivermos várias vidas para conseguirmos entender exatamente quem foi Chico Xavier. É um livro bem extenso que traz bastante coisa da vida dele e nós já estamos indo para o finalzinho, já estamos indo para o encerramento. Fica um convite para você. Se por um acaso você conhece uma ou outra obra dele, conheça mais obras dele. Eu sou um fã incondicional de Joana de Ângeles e de Emmanuel, e que vieram pelas mãos de Divaldo, de Chico Xavier, e trazem reflexões tão profundas, de coisas tão simples. Porque se a gente quer entender o que é a vida, é olhar para a obra desse homem, que veio para cá em uma infância muito pobre, nunca se revoltou. A gente olha para o caminho dele e vê um caminho dignificado, um caminho muito digno de um homem que trabalhou com a sua fé, trabalhou para espalhar o que era a espiritualidade. E se hoje a gente conhece a doutrina espírita, sim, devemos a homens como Divaldo, a homens como Chico Xavier, que popularizaram a palavra espírita aos quatro cantos desse país, nossa pátria. Se olharmos para as obras deles, vamos entender muitas coisas que praticamos hoje, nós uns com os outros,
nos próprios centros espíritas. O grupo espírita da prece era o centro espírita dentro da casa dele, da humilde casa dele, onde ele viveu a vida inteira dele. E muitas vezes nós nos perdemos nos palácios das nossas emoções. Nós nos perdemos na nossa caminhada. Nós nos perdemos nas ilusões da vida. Certa feita, Chico Xavier ganhou um piano. E ele nunca foi muito fã de ganhar presentes, porque tudo que ganhava, doava. E certo dia ele ganhou um presente e ele chamou uma professora para lhe ensinar a tocar piano. E Emmanuel, vendo aquilo tudo, perguntou para ele: Chico, hoje não tem trabalho na casa? E ele disse: sim, mas eu ganhei um piano e eu quero aprender a tocar. Mas hoje é dia de trabalho. E quanto mais ele se preparava para aquele intento de tocar o piano junto com a professora, mais enchia a casa. E Emmanuel mais uma vez chama ele e diz: Chico, hoje não é dia de trabalho. E ele, já constrangido, entendendo a sua missão, dispensa a professora, pega o piano, arreda da sala e começa a fazer os trabalhos daquele dia dentro do grupo espírita da prece, mostrando mais uma vez a grandeza desse homem. Mas nós não podemos muitas vezes nos comparar. A gente precisa entender que cada um tem uma jornada nessa vida, e por mais desafiadora que é e vai ser para todos nós, é importante que a gente entenda que o caminho é esse, o caminho da resignação, o caminho da paciência, o caminho do entendimento, sobretudo o caminho da fé. Que o que estamos plantando hoje, talvez um dia colheremos aqui ou outrora, a gente não sabe, a gente não tem a menor ideia. A única certeza que a gente tem é daquilo que a gente acredita e que a gente toca em frente à nossa vida. E muitas vezes seremos mal interpretados. Outras vezes seremos bem interpretados. Outras vezes teremos apoio, outras vezes não. A vida é assim, constante, de altos e baixos. Assim como aquela maquininha, né, que faz assim, pim, 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 que nos prova que a gente está vivo. Altos e baixos. É muito legal ver a obra de um homem como esse e entender o que ele pode nos trazer de luz para a nossa existência. E indo para o encerramento, gente, eu não falei, vou ser bem sincero, nem 10% dessa obra grandiosa do Chico Xavier, nem 10%. Mas falei o que talvez era necessário para a noite de hoje. E fico muito feliz de você estar aqui comigo. E eu separei aqui uma prece para a gente fazer agora no encerramento. Então, que a gente possa serenar nossa mente agora, aonde você estiver na sua casa, né? Descruze os braços, as pernas, e quem quiser fechar os olhos e acompanhar essa mensagem para nos dar luz à nossa jornada da vida humana. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento.
Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela que cumprir os seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Mensagem de Chico Xavier. Para nós, nessa noite de sexta-feira, encerrando o nosso trabalho aqui pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você, tenha valido a pena e que em um instante você possa ter sido feliz aqui com a gente, todo mundo junto. E que esse instante de felicidade perpetue no seu coração. E que você tenha um excelente final de semana. Para você, para sua família, para todas as pessoas ao seu redor. Que a gente possa emanar essa luz que permeia sobre todos nós nesse momento. Por onde a gente andar. Nossa imensa gratidão. Beijo no coração. E até a próxima sexta-feira.